Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Gostoso ver vocês novamente aqui de segunda-feira. O item que eu vou ler hoje é o número 89 da página 281 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o item fala assim: em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos, capítulo 12, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos auxílio do Mestre em nossas dificuldades e desabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente nas mais justas e proveitosas oportunidades de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos, de pronto, escolher outra melhor. Que tenhamos uma boa assistência. Boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Já tivemos a leitura de harmonização, que nos foi feita hoje pela Marisa. Depois será o Paulo, que nos trará as reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Na sequência, teremos as vibrações, conduzidas hoje pela Laura, onde, através dos nossos pensamentos e os nossos desejos no bem, levamos boas energias a todos aqueles que o nosso pensamento alcançar. Em seguida, será o relaxamento, que será feito hoje pela Ana, que irá nos tranquilizar, nos preparando para que possamos receber as boas energias do passe. Então, a nossa reunião é bem simples, mas de coração, e cada um possa aqui mentalizar naquilo que deseja, naquilo que precisa, que o plano espiritual com certeza nos ajuda. Então, assim nós vamos levando o nosso pensamento, rogando a Deus o amparo, para que cada um de nós possa receber tudo aquilo que aqui veio a receber, que as lições do Evangelho de hoje possam vir de encontro às nossas necessidades, que nossa reunião seja iluminada, que nossa reunião seja abençoada, que essas luzes possam adentrar o nosso lar, que possa adentrar o nosso coração, que possamos sentir, através desses ensinamentos,
a presença dos emissários de Deus a nos abençoar. E assim vamos, elevando o nosso pensamento, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo perigo, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria, né, estar aqui com vocês, estudando e refletindo sobre o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que vê a vossa mão direita. E o Evangelho diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. E essa passagem do Evangelho, ela nos ensina que ao praticarmos a caridade, nós devemos preservar o anonimato, tanto de quem dá como de quem recebe, para que o primeiro não se exalte e nem o segundo se humilhe. Isso é muito importante, né? Nem aquele que está dando a esmola deve se exaltar e muito menos expor aquele que está recebendo. Agora nós vamos analisar os itens 5 e 6, né? Que trata da parábola do óbolo da viúva, né? Onde Jesus nos ensina que as nossas atitudes de caridades serão medidas não pelo peso do que fazemos, mas pelo peso do que nos sobra. No Evangelho dos Apóstolos Marcos e Lucas, eles dizem assim: estando Jesus sentado de frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhes faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, essa parábola do óbolo, né? Primeiro a gente tem que entender o que é o óbolo. O óbolo é uma palavra que significa pequeno donativo, né? Donativo de pequeno valor. E Jesus, que sempre ensinava por parábola, ele quis nos mostrar, né, e mostrar aos seus discípulos, que o pouco aos olhos materiais pode significar muito aos olhos da alma. Vejamos, né, que se o valor da viúva era tão irrisório diante das vultuosas quantias dadas pelos ricos, por que o Mestre Jesus disse que a doação feita por ela, né, pela viúva, era a maior de todas? Por um simples motivo, né, porque ela deu tudo que ela tinha, enquanto os outros davam o que sobrava e não ia fazer falta. Então, a verdadeira caridade, ela não consiste na doação material, embora essa seja muito importante e, por muitas vezes, necessária e urgente, mas sim em doarmos aquilo que temos de melhor. Auxiliar nossos irmãos nos mais variados momentos de dificuldade, seja dando conselhos, orientações, ou simplesmente ouvindo as suas angústias, pode ser um grande ato de caridade, né, para com eles, aquelas pessoas que estão angustiadas. A gente tem que refletir e lembrar que nós somos
depositários de muitos dons e que nós temos por obrigação fazer bom uso desses dons, como fiéis depositários. Por exemplo, né, a nossa faculdade intelectual, ou seja, a nossa inteligência, ela nos foi dada para a nossa evolução moral, mas também para que nós pudéssemos ajudar o nosso semelhante. Então, ao invés de nós criticarmos ou zombarmos da limitação intelectual dos menos instruídos, por que não nos colocarmos à disposição deles para ensiná-los? Isso é uma forma de praticar a caridade. É muito comum, né, a gente falar e ouvir aquela frase, né? Não se deve dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Nós podemos dizer que isso é uma meia-verdade, se é que existe meia-verdade, né? Porque uma pessoa faminta, ela não tem condição nem mesmo de pensar, que dirá de aprender. Então, às vezes, é necessário saciar a fome primeiro, fazer a caridade material, né? Para depois ensinar alguma coisa, dando a caridade moral, colocando a nossa caridade moral em prática. Mas acontece que o nosso egoísmo nos traz logo essa falácia, né? Quando a gente se depara com uma situação de alguém pedindo uma ajuda. E por que a gente faz isso? Por que o nosso egoísmo nos faz levar para essa falácia de não deve dar o peixe, tem que ensinar a pescar? É uma forma de justificar a nossa omissão e, em alguma situação, até o nosso desprezo pelo estado deplorável que se encontra aquele nosso irmão que está pedindo ajuda. Nós não podemos deixar de avaliar, obviamente, o momento que nós estamos vivendo, né? Onde muitas vezes o nosso senso de defesa e proteção fala mais alto, né? Em virtude de tanta violência que nós estamos expostos. Mas sempre existe uma forma de auxiliar o próximo, se não diretamente, por intermédio de entidades, de grupos e principalmente das casas espíritas, né? Pois a base da nossa doutrina é a caridade, que nada mais é do que o amor ao próximo. Dentro de cada um de nós, existe uma riqueza que nos foi dada graciosamente pelo nosso Pai Supremo. E que, da mesma forma, graciosamente, nós devemos doar aos nossos irmãos. O que nos resta é descobrir quais são esses valores que estão escondidos dentro do nosso ser e que nós podemos distribuir ao próximo. Nós não devemos deixar de auxiliar materialmente o nosso irmão necessitado, pois a matéria é um elemento necessário ao nosso estado atual, né? Pois nós estamos encarnados num mundo onde a matéria ainda prevalece sobre o espírito. Por isso, nós necessitamos do corpo físico e de tudo que é importante para ele, para a sua sobrevivência. Mas nós devemos ter a consciência de que toda matéria é apenas e tão somente um instrumento do espírito para o seu aprimoramento. E quanto mais rápido nós nos desapegarmos dela, mais rápido nós nos afastamos das necessidades materiais. E, consequentemente, nós nos aproximamos das necessidades espirituais. Essas, sim, nos deixarão mais sutis e aptos à nossa elevação moral e espiritual. Doando aquilo que nós recebemos sem nenhum custo, certamente nós receberemos, né, de volta. Pois a verdadeira recompensa é aquela que nós poderemos levar conosco no momento do nosso regresso ao plano espiritual. Se nós analisarmos o item 9 desse mesmo capítulo que nós estamos falando, ele fala da caridade moral. Ele diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizesse. Toda religião, toda moral se acham encerrados nesses dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seríeis felizes. Não mais haveria aí ódios nem ressentimento. Direi ainda, não mais haveria pobreza, porquanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a que tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus, um dia, vos retribua o bem que houverdes feito,
para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar do mundo mais ditoso. Então, a caridade moral consiste em amarmos os nossos irmãos e fazermos a eles aquilo que gostaríamos que nos fosse feito se nós estivéssemos na mesma condição que eles. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, neste planeta, onde temos condições de aprimorar-nos moralmente, por intermédio das nossas provas e das nossas expiações. Deu ainda, né, os instrumentos necessários para que façamos isso. Cabe a nós fazermos bom uso desses instrumentos, a fim de que a nossa oportunidade não seja desperdiçada. Continuando aqui no Evangelho, lá no capítulo 16, que diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 14 nos fala dos desprendimentos dos bens terrenos. Diz assim: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís vossas faculdades de amar. Observem que o texto fala claramente, né, que os ensinamentos do Evangelho são contribuições para que possamos evoluir enquanto encarnados, pois esse é o objetivo das nossas experiências encarnatórias. Ele nos mostra ainda que a transição planetária, onde a Terra passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, somente será possível pela união fraternal dos espíritos que aqui habitam, os encarnados e os desencarnados, né? E essa união se dá pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão, ou seja, pela caridade em ação. Eles nos alertam, né, porém, que o maior obstáculo que encontramos é o apego aos bens materiais, que alimentam o nosso egoísmo e o nosso orgulho, as duas principais, né, e maiores chagas da humanidade. Vejam que eles nos dizem que é o apego, o excesso, né? Nós não podemos e não devemos entender aqui que as coisas materiais não são importantes. Elas são importantes, sim. O que nós precisamos é saber dosar, né, a importância e o valor que nós damos às coisas materiais e às coisas espirituais. Então, saibamos atribuir o devido valor às coisas espirituais e às coisas materiais, a fim de que nós possamos tirar o melhor proveito de cada uma delas. Hoje, aqui nessa nossa reunião, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir pelo Evangelho do Cristo uma mensagem que nos permite refletir como estamos agindo em relação ao nosso apego às coisas materiais. E também de que forma nós estamos praticando a caridade, seja ela material ou moral, né, para com os nossos irmãos. Sejamos, pois, gratos a essa oportunidade e peçamos a Deus, a Jesus e aos bons amigos do plano espiritual que nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos aqui adquiridos. Tenhamos todos uma ótima semana e que a caridade seja a tônica das nossas vidas. Afinal, como disse, né, o nosso Evangelho, fora da caridade não há salvação. Fiquemos todos com Deus e tenhamos uma semana abençoada. Boa noite a todos. Agora, abastecidos que estamos com as palavras do Evangelho de Jesus, tão bem colocadas pelo Paulo, vamos sentar comodamente, de preferência fechar os nossos olhos, para podermos fazer as nossas doações de energia na vibração.
Vamos doar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, para quem está carente de paz, de saúde e de amor. Para tanto, vamos unir nossos pensamentos, voltando-os para tudo aquilo que há de mais belo, para o que nos encanta na natureza, e para tudo aquilo que nos inspira bons pensamentos. E que esses bons pensamentos agora se transformem em luz. E que essa luz que sai de nossos pensamentos unidos possa inundar nosso planeta e invadir todo e qualquer pequeno espaço, desde os lugares mais populosos até os mais remotos e esquecidos. Que cada ser que habita nosso planeta seja tocado por essa luz que emana de nós e que nesse instante receba um bálsamo de amor, de carinho, de saúde, de paz e de esperança. Que essa luz e esses bons pensamentos que emanam de nós cheguem aos locais mais esquecidos e necessitados do planeta, desejando com muito amor que todos possam ser auxiliados pelo plano espiritual através de nossas energias. Vibremos por nossos irmãos, perdão, que estão perdidos no vício, no crime, para que nesse momento percebam uma luz divina, uma pequena centelha de luz sobre si, iluminando-os, e que essa luz os guie pelo caminho do arrependimento, do progresso, e que lhes facilite o despertar de suas almas, e que sigam em direção do conhecimento e da prática dos ensinamentos de Jesus. Vibremos amor e harmonia a todos os lares, especialmente aqueles que estão desajustados, em que há falta de amor, e que aqueles que passam por momentos difíceis de desunião, de separação, de doença, de desemprego, de vício e de incompatibilidades. Vibremos muito amor para todos eles. Mentalizemos agora um sol a iluminar os lares e as mentes de todas as almas que habitam nosso planeta, visualizando a figura doce e tranquila de Jesus a nos amparar a todos. Vibremos amor, tranquilidade, saúde e resignação àqueles que se encontram encarcerados, aos que vivem em casas de acolhimento coletivo, aos hospitalizados, aos enfermos do corpo e da alma, que esperam um conforto para que se sintam curados. Senhor, que as nossas vibrações nesse instante levem até eles o alívio para os seus males, e se for permitido, que se recuperem na saúde e na paz. Vibremos especialmente para todos aqueles que se dedicam à assistência dos doentes do corpo e da alma, aos médicos, aos cuidadores e aos cientistas que se dedicam ao desenvolvimento de remédios, de vacinas e da cura, e que sejam todos assistidos pelos bons espíritos. Vibremos pelos médicos e cientistas do plano espiritual e que eles recebam força, coragem, luz em suas mentes
para que seu trabalho e solidariedade auxiliem na cura dos males físicos e emocionais de todos os seus assistidos. Vibremos por todas as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que consigam realizar todo o bem que desejam fazer e que saibamos identificá-las para ampará-las e cooperar com elas em suas tarefas caridosas. Vibremos amor e paz para todas as crianças, jovens e idosos, que não lhes falte o amparo material e espiritual, o pão e a escola, o amor e a orientação da alma. Vibremos a todos os governantes e poderosos do mundo, em especial os do nosso país, para que produzam e conduzam seus povos com fraternidade, amor, justiça, serenidade e responsabilidade. Vibremos amor, saúde e resignação a todas as pessoas portadoras de necessidades especiais e a seus cuidadores, para que sejam fortalecidos e nunca percam a fé. Vibremos pelos desencarnados, para que recebam o auxílio necessário para aceitar a sua condição e que se sintam acolhidos e amparados em paz. Vibremos por nossa casa de oração, para que ela persista na sua missão de farol bendito a todos aqueles que buscam amparo, acolhimento e conhecimento sobre as mensagens deixadas pelo Divino Mestre Jesus. Vibremos por todos os nomes que constam do caderno virtual e daqueles a quem, porventura, tenhamos o nome anotado junto a nós ou até em nossas mentes. Vibremos ainda por nós mesmos e nossos lares, bem como por todas as pessoas que conosco convivem, no trabalho, na vizinhança, visualizando nossas casas e a de todos os nossos vizinhos e amigos inundadas de luz, e que essa luz extrapole os limites das paredes, irradiando para todos os lados, alcançando até onde a nossa vista já não mais possa ver. Que consigamos cumprir bem nossos deveres e tudo aquilo que nos propusermos para alcançarmos nosso desenvolvimento espiritual e que nunca percamos a fé. Vibremos pelas águas que serão utilizadas por todos aqueles que estão em tratamento e as que deixamos ao nosso lado, para que nelas seja depositado pelo plano espiritual tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio mental, físico e espiritual. Que assim seja. E continuando com os nossos olhos fechados, depois de fazermos as nossas doações, é hora de nos prepararmos para receber os fluidos do passe que a espiritualidade preparou para todos nós. Então, vamos prestando atenção na respiração. Inspire e expire lentamente. Inspire lentamente, sentindo o ar entrando pelas narinas, o ar fresco, o ar renovado, e expire, soltando o ar e renovando. Mais uma vez, inspire, enchendo os pulmões,
e lentamente vá soltando o ar pela boca. Concentre-se em seu rosto. Solte sua testa, seu maxilar, o queixo, os lábios. Perceba seu rosto completamente relaxado, sem marcas e sem expressões. Solte o pescoço e a nuca. A seguir, relaxe os ombros, os braços e mexa bem devagar os dedos das mãos. Preste atenção como as suas costas estão sendo relaxadas. Lentamente, uma sensação boa, uma sensação de leveza. Mentalize a seguir o peito, o abdômen e também relaxe. Chegamos aos quadris, descemos pelas pernas, chegando até nossos pés. Solte seus pensamentos, solte seu coração, mantenha seu corpo totalmente relaxado. Sinta-se confortável em seu próprio corpo. Não retenha nenhum pensamento ou emoção. Apenas deixe-os passarem livremente e se afastarem, permitindo que novos pensamentos cheguem. E a cada nova emoção ou pensamento, coloque uma pitada de amor, de alegria, de esperança e solte-os. Desapegue-se de tudo e de todos nesse instante. Prossiga dirigindo a sua mente suavemente para pensamentos alegres e nobres. Solte-se. Solte a pressa, solte os medos, as tristezas, a ansiedade. Deixe-os que passem por você. Solte as pessoas, solte as mágoas, desapegue-se, perdoe. Liberte-se. Agora você está totalmente relaxado e não há nenhuma espécie de preocupação. Deixe a energia vital trabalhando dentro de você, fluindo da cabeça aos pés, em forma de luz, em forma de paz. Respire profundamente e relaxe. Ouça agora seu coração pulsando, aliviado e feliz. E tenha sempre a certeza que está sendo amparado por Deus nosso Pai, por nosso amado Mestre Jesus e por essa espiritualidade maravilhosa que tanto faz por nós. Lentamente, mexa os dedos das mãos, dos pés e sinta seu corpo relaxado, leve. Guardando esse momento em sua mente e em seu coração, agora você está pronto para receber os fluidos do passe coletivo, que vai fortalecer ainda mais para a sua jornada e para uma semana de muitas bênçãos. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus. E agora chegou no momento de agradecer, né, pelas benesses que recebemos. Então, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos hoje nessa reunião, por todo o amparo, pelas reflexões,
pelas boas energias. E vamos pedindo também que possamos, com essas boas energias, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas palavras, para que essas energias permaneçam conosco durante toda a nossa semana. Que Jesus nos abençoe, que nos ilumine, que nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Obrigada a você, Rosângela. Obrigada, Rô. Boa noite a todo mundo, hein? Obrigada a Obrigada. todos que participaram. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite. Parabéns.